Vamos começar com um assunto. Na sexta-feira foi uma choradeira nossa, de todo mundo. Todas aquelas pessoas que simpatizam com a direita, com o conservadorismo, com o liberalismo, a gente sentiu na pele o que é levar uma porrada na cabeça quando o governo americano tirou, e foi logo no começo do nosso programa, revogou a sanção da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e a sua esposa e o Instituto. Isso foi muito aproveitado, tanto naquele evento do FGT, que tanto foi questionado, o discurso de um juiz do Superior Tribunal Federal num palanque de uma emissora não é uma coisa que, na minha humilde, subjetiva e individual opinião, ajude absolutamente a nada, muito menos quando o presidente da República, Lula da Silva, indica que isso foi uma espécie de presente de aniversário, porque o ministro Alexandre de Moraes fazia aniversário no dia 13. E eu fico muito grato que eu não nasci no dia 13. Mas o importante é analisar agora, a partir desse começo de programa, como foi surgindo isso, para entender por que isso aconteceu, para entender quem participou e por que essa decisão foi tomada. O deputado federal Eduardo Bolsonaro avisou ao pai, Jair Bolsonaro, em julho deste ano, quando eles ainda podiam conversar, que os Estados Unidos parariam de ajudar a família, foi o caso, mas estamos nos referindo, obviamente, ao partido em geral da direita, caso uma anistia light fosse aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro. O aviso consta numa troca de mensagens entre os dois, registrada pela Polícia Federal no relatório em que a corporação pediu o indiciamento do ex-presidente e de seu filho por tentativa de coação no julgamento da trama golpista. No relatório, a Polícia Federal aponta que no dia 7 de julho deste ano, Eduardo reclamou com o pai da estratégia articulada na época de votar um projeto de lei sem anistia ampla aos condenados pela tentativa do golpe em 2022. Referindo-se a uma postagem do presidente americano Donald Trump criticando as ações do STF, Eduardo disse, e abre aspas, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. E agora, fazendo uma sequência, e logo depois dessa minha explanação, abro para que os nossos amigos aqui possam comentar. Quem participou para essa levantada da sanção da lei Magnitsky e para flexibilizar as tarifas contra os produtos brasileiros não foi a diplomacia brasileira. Participaram em forma conjunta, mesmo que separada, mas foi em forma conjunta. Os irmãos Wesley e Joesley Batista, do grupo JBS, e também André Esteves, do BTG Pactual. No caso de André Esteves, ele se encontrou com Steve Bessent, que é secretário do Tesouro, e que explicaram, através de uma planilha, que essas tarifas poderiam gerar, através de contas e gráficos, inflação nos Estados Unidos e que isso não seria legal para o povo americano. 2 dias depois, coincidentemente, essas tarifas de alguns desses produtos foram levantadas, precisamente com esse argumento. Vai gerar inflação e por causa disso estamos levantando. A partir do momento em que é aprovada a dosimetria, mesmo que não sancionada em lei, mas sim a partir da aprovação da Câmara dos Deputados, e agora veremos o que o Senado faz, os Estados Unidos então levanta a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa e o Instituto. E por que isso? Porque os Estados Unidos entendeu, através do governo Donald Trump, que se os brasileiros não faziam alguma coisa, eles não iam conseguir resolver o problema do Brasil. E devemos ser honestos. Aqueles que deveriam fazer esse tipo de ação, que eram deputados representantes do povo e senadores representantes dos estados, não fizeram absolutamente nada. Então, digo isso para lavar a alma de Eduardo Bolsonaro, que alertou em julho que se a dosimetria fosse aceita, ou a anistia light, como nesse momento se indicava,
fosse aprovada, os Estados Unidos não ajudaria. Não tem nada a ver, nesse momento, com terras raras e com um monte de outras questões que Estados Unidos depois pediu. Mas seria a mesma coisa que a gente estar em um problemão e em lugar de solicitar, vamos imaginar, um problema de saúde, em lugar de solicitar que o médico nos ajude, a gente pede que a Mulher Maravilha venha nos buscar e nos salve desse problema. Não existe essa opção. Então, começo, Alfredo Scaff. Olha, várias coisas que foram publicadas nesse final de semana, super turbulento, que a gente concorda, outras não. Eu tenho algumas discordâncias de algumas coisas. Por exemplo, eu vejo que a Lei Magnitsky é um ato discricionário, ele é um ato de liberdade, é um ato de caneta, é um ato que não precisa de convocação de muita gente. Quer dizer, isso foi feito pelos Estados Unidos para uma pessoa. Não podemos confundir a aplicação da Lei Magnitsky com determinados acordos que foram feitos comerciais, porque se há essa mistura, há uma mistura de interesses e aí tem o princípio da transparência e da moralidade, né? Então eu acho assim, não existe ex-violador. O que existe é um pedido pessoal do presidente Lula para que fosse feito isso. Esse é o primeiro ponto. E o presidente Trump atendeu o presidente Lula na questão subjetiva, pessoal, porque não tem nada a ver uma moeda de troca com relação a uma pessoa e suas atitudes e interesse de dois países comerciais. São coisas completamente estratosféricas, são coisas que anos-luz de distância. Agora, se essa também foi uma moeda de troca, saiu muito barato para os Estados Unidos. Claro. Saiu muito barato, porque ninguém precisa gostar ou não gostar de alguém através de Lei Magnitsky. Ninguém precisa investigar ou continuar investigando alguém por causa de uma Lei Magnitsky. Lei Magnitsky, na verdade, já é uma punição para aquilo que determinado Estado acha, nesse caso o Estado americano. E mais uma outra coisa que eu vou dizer. Não tem possibilidade de ser aprovada uma anistia, mesmo que o Senado queira agora num substitutivo que está na mão do Esperidião Amin, do senador Esperidião Amin, que tem uma total flexibilidade para até tornar a dosimetria um avanço para a anistia, só que não passa. Então, na verdade, é o seguinte, o governo americano entendeu, é melhor um passarinho na mão como começo do que dois voando. O que nós temos na mão é um Congresso que não consegue aprovar a anistia, mas conseguiu aprovar uma lei que se chama dosimetria, para baixar a pena, para reduzir injustiça, para tirar um monte de gente do cárcere. Eu acho que isso é válido? É válido. Ah, mas a anistia morreu? Não, não morreu. São dois institutos completamente diferentes. Uma coisa é você aprovar um projeto de lei que tem efeitos condenatórios retroativos, né? Porque a lei tem que beneficiar o réu. Outra coisa é o aspecto político de uma anistia. Né? Todos aí que estão no poder, foram prefeitos, governadores, vários presidentes da República, chegaram nesse ponto porque foram anistiados. Eu acho engraçado determinadas pessoas ficarem gritando sem anistia, com aquela raiva, como se fosse uma coisa contra elas, como se aquilo fosse prejudicá-las. Não, não, não. A anistia é a morte de um fato que um país precisa esquecer para se desenvolver, para andar para frente, para parar com brigas políticas que atrasam o país. Isso não é contra o Alfredo ou a favor do Gustavo, não é isso. Então, esses trogloditas, entre aspas, que ficam gritando sem anistia, eu acho que eles nem sabem a diferença de uma coisa ou de outra. Agora, o presidente Trump não vai abandonar o Brasil. Segré, não vai abandonar o Brasil. A maior prova disso é que o Eduardo Bolsonaro está sendo chamado para outras reuniões. Ponto 2. O presidente Trump não é presidente do Brasil. Não. Ele já mostrou que gosta e se preocupa com o povo brasileiro, por diversas vezes. Agora, não tem nada a ver um acordo comercial, que a gente vai precisar saber o que é, porque como bem disse o Segré em outros pronunciamentos, existe um princípio da moralidade, aí o princípio da transparência. O que é que ficou acordado? Vai ficar entre o presidente Lula e o presidente Trump? Eles são donos dos países deles? Não. Isso tem que ser colocado no princípio da publicidade. Nós precisamos saber, o Congresso precisa saber, a população precisa saber qual foi essa moeda de troca comercial. E já digo mais uma vez, Alexandre de Moraes não tem nada a ver com questão comercial, porque não pode ter a ver. Os fatos não podem se misturar. Isso aconteceu porque para os Estados Unidos era irrelevante manter essa punição e houve um pedido pessoal, na minha opinião, do presidente Lula para o presidente Trump. André Marcília, quando alguém, nesse caso Alexandre de Moraes, é sancionado por violador de direitos humanos e não muda a sua postura, por que deveriam tirar a sanção? Pois é.
A postura do Moraes não mudou. Então, por que a sanção saiu dele? Então. Mas o Congresso fez o PL da dosimetria. Certo, mas o Congresso não está sancionado para retirar a sanção dele. O Moraes está sancionado. E até onde eu sei, não foi o Moraes que fez o PL da dosimetria. Ou foi? Então, aí, né, aí já começamos a avançar um pouco, né? Porque se foi o Moraes que fez o PL da dosimetria e essa foi a moeda de troca, a coisa já é ilícita de origem. Né? A gente já tem um ministro usando o Congresso como uma moeda de troca para ele próprio salvar a pele. Quer dizer, se é isso, o troço é ilícito até o último pelo do... não vou dizer de onde. Melhor. Agora, a questão é o seguinte, se a gente está dialogando com a possibilidade do PL da dosimetria ser a moeda de troca, se é isso, a gente tem os Estados Unidos sendo muito ingênuos, né, por topar essa moeda, porque aqui a gente entende, se o Moraes se meteu nisso, bom, é tudo errado. Mas e para os Estados Unidos? Eles toparam isso por quê? Então, assim, ou eles foram ingênuos, e os Estados Unidos não dá mais essa altura do campeonato para acreditar que eles sejam ingênuos. Porque, veja, o que eles mais têm hoje é informação sobre o Brasil. E acesso a pessoas que têm informações sobre o Brasil. Não dá para eles dizerem assim, poxa, a gente não sabia. Não tem como. Ou eles queriam sair fora. E eu acho que essa é a maior possibilidade. Chegaram e falaram assim, quer saber, esses caras aí não resolvem o problema deles, não sou eu que vou ficar me metendo nesse balaio de gatos, esses caras, a oposição não se arranja. A gente tem, agora, aliás, nesse momento, há uma briga dentro também da direita, de parlamentares até mesmo, porque essa conclusão de a oposição pode ser culpada por essa situação, gera um problema para a oposição, sobretudo nas urnas do ano que vem. Porque se a gente olhar para chat, se a gente olhar para o público, eles estão desiludidos com o Congresso como nunca. Claro. Então aí entra ainda essa tensão de não foi isso, foi aquilo, mas enfim, o fato é que ingênuo eles não foram. Provavelmente eles olharam e falaram assim, vocês não resolvem o problema de vocês, não sou eu que vou resolver. Vou me apegar a essa desculpa esfarrapada do PL da dosimetria, que foi feito pelo Moraes, que foi feito por Judas, sei lá por quem foi feito, vou pegar esse troço, chamar de anistia e falar, tá resolvido, tchau, e vou-me embora. Isso é terrível se for a verdade. Ainda pode ser pior. Se há aqui uma negociação, ou se houve uma negociação de terras raras, ou de big techs, ou seja lá o que for, eu vi, por exemplo, o advogado do Trump, o Martin de Luca, dizendo assim, é que eles se comprometeram em acabar com a censura. Pelo amor de Deus, óbvio que não dá para acreditar nisso, porque eles não acabaram com a censura nem sancionados, mas já sem a sanção. Então, teve alguma moeda negocial. Se não foi o PL da dosimetria, foi terras raras, foi big techs, algo concreto. E se foi isso, também é ilícito. Porque eles negociaram, Segré, algo nosso. Claro. Eles negociaram em nosso nome, algo nosso. Terras raras, está onde? Está no bolso aí do... A gente ouviu as pessoas que negociaram, Esteves, Batista... Vieira, essas pessoas são donas das terras raras, essas pessoas são donas ou nós somos os donos. Então, se eles negociaram algo nosso para favorecer o bonitão do Moraes e da esposa dele, nós temos aqui algo que chama no direito de desvio de finalidade, que é você usar um instrumento coletivo em benefício de alguém específico. E isso é crime. É improbidade administrativa, pode ser crime de responsabilidade. Então, seja qual foi a moeda, Segré, eu acho que o Congresso, até para se redimir um pouco dessa má fama que está, deveria hoje convoca o Mauro Vieira. Não foi o Mauro Vieira que negociou, foi os irmãos Batista. Convoca os irmãos Batista. Mas foi o André Esteves. Convoca o André Esteves amanhã para o Congresso para dar explicações de que negociação foi feita. Nós temos o direito de saber. Veja, é o nosso bolso que foi negociado. Como é que não explicam para a gente, então? Se houve uma moeda, eu quero saber, porque a moeda estava na minha carteira e no meu bolso. Se eles não deram uma explicação, faz um requerimento e faz uma CPI da Magnitsky, pô. Mas para hoje, uma CPI da Magnitsky. E, inclusive, vai pressionar os Estados Unidos. Olha que ridículo para os Estados Unidos ter dentro do Brasil a desconfiança de que houve uma negociação com eles ilícita. E nós estamos fazendo uma CPI da Magnitsky e eles não. Não é ridículo para o governo dos Estados Unidos? Então por que a oposição não se mexe nesse sentido, ao invés de querer ficar aqui descobrindo o que aconteceu? Não importa, é eles que têm que contar o que aconteceu, não somos nós que temos de descobrir.